Aleluia, aleluia, aleluia. Bendizei o Senhor Deus, os seus poderes, seus ministros que fazeis sua vontade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Santa Missa através da Rádio Liberdade FM, vocês aqui presentes na capela da Casa de Nazaré, você que medita conosco a Palavra de Deus através do nosso canal no YouTube, nós hoje, nesta segunda-feira, dia 29 de setembro, nos unimos para oferecer a Deus o santo sacrifício da missa, celebrando esta festa tão bonita dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Essa festa é relativamente nova, porque antes da reforma litúrgica, hoje era dia apenas de São Miguel. São Gabriel e São Rafael eram celebrados em outras datas com festas próprias. A Igreja muito sabiamente une essas três datas em uma só para celebrar justamente os únicos arcanjos dos quais a Igreja, pela Sagrada Escritura, tem o nome: Miguel, Gabriel e Rafael, que não fomos nós quem inventamos, mas é a revelação de Deus na Sagrada Escritura quem nos diz. E foi muito sábio quando a Igreja, na reforma litúrgica, une estes três arcanjos, porque de fato a missão dos três é uma só, exercidas em situações diferentes, mas elas nos revelam o desejo de Deus, em primeiro, de salvar o ser humano, e em segundo, a segunda missão é justamente nos conduzir para o louvor de Deus. Se existe uma coisa que a Escritura proclama, de Gênesis ao Apocalipse, e sobretudo no Apocalipse, é que o mal jamais teve e jamais terá a última palavra. E isso para nós é uma mensagem de alento. Nesse ano santo jubilar, peregrinos de esperança, nesse mundo muitas vezes marcado por tantos sinais de desesperança, os santos arcanjos nos recordam que o dragão é feio, o demônio é maligno, o tentador é traiçoeiro, mas ele não é todo poderoso. O poder do diabo na nossa vida é limitado e permitido por Deus.
Recordemos bem de quando o demônio vai pedir licença para Deus para atormentar a vida de Jó. E Deus diz ao demônio: pode ir, eu sei que o meu servo Jó em nada pecará. Volta o diabo pela segunda vez e diz: me permita tentá-lo de novo, porque até agora a gente mexeu só no que está em volta dele, vamos mexer na vida dele. E Deus diz: você tem permissão, só não o mate. E aí a vida de Jó chega no fundo do poço, marcado pela lepra, com os filhos mortos, sem nada. E Jó olha para o céu e diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, mesmo na hora da aflição, a alma unida a Deus sabe que o poder daquele que nos salva é infinitamente maior do que o poder daquele que nos atenta. Porque o olhar de Cristo, o bom pastor, o Salvador, ele que é essa escada por onde os santos anjos sobem e descem, esse Cristo Jesus, ele não nos desampara, e o seu olhar bondoso, o seu olhar misericordioso, o seu olhar providente, ele nos enxerga em todas as situações da nossa vida, mesmo quando às vezes parece que não. Olhemos bem esse encontro de Jesus com Natanael, que para mim é o padroeiro das pessoas sem filtro. Não é à toa que eu nasci no dia dele, dia 24 de agosto, dia de São Bartolomeu, que é esse Natanael. Quando Filipe vai dizer para Natanael: encontramos Jesus, ele é o Messias, é o filho de José, ele vem de Nazaré. Natanael, sem filtro, diz: e de Nazaré vem gente que presta? Mas ele vai, é alguém que buscava também. E Jesus se encontra com ele, olha bem para aquele Natanael, debochado, sem filtro, até meio indelicado. Olha para ele e diz: Natanael, eu te conheço muito mais do que você imagina, porque eu fui capaz de te enxergar debaixo da figueira. O que o Natanael fazia debaixo da figueira, a gente vai ter que perguntar para ele o dia que a gente chegar no céu. Mas o que importa é que o olhar de Jesus não foi impedido por nada nem por ninguém. Mesmo na solidão, mesmo no escondimento, mesmo no sentido do abandono, pode ser até que Natanael estivesse rezando ou até pecando, o olhar de Cristo é o mesmo. São João da Cruz, quando fala do olhar de Jesus, ele diz que o olhar de Jesus é para amar e conceder favores. E foi capaz de enxergar o Natanael, como foi capaz de enxergar cada um de vocês e eu, que vivemos esses dias de combate espiritual na Quaresma de São Miguel. E não apenas nos enxergou durante o combate da Quaresma, mas o olhar de Jesus que também nos acompanha nos outros combates que duram o ano inteiro. Quando passamos por uma incompreensão, quando a enfermidade bate a nossa porta, quando a gente fica para baixo e parece que a gente não serve para mais nada, quando o demônio tenta nos jogar lá para debaixo, o olhar de Cristo nos alcança. Nos alcança e hoje, ao encerrar a Quaresma de São Miguel, ele vem e diz: eu não deixei de te ver. O meu olhar não deixou de te alcançar e jamais deixará. A festa de hoje nos prova, uma vez mais, o amor infinito de Deus. Quanta delicadeza de Cristo sendo o Salvador, morrer e ressuscitar por nós, mas também de colocar os santos anjos e o céu inteiro para trabalhar por você. Então veja, nunca mais pense quando o demônio sacudir a sua vida, quando a tentação for grande, quando a dificuldade parecer imensa, nunca diga: eu me sinto como se eu estivesse sozinho. Não. O Senhor Jesus ordenou que todo o céu inteiro, a Virgem Santíssima, os santos e os anjos estivessem batalhando por você, mesmo quando você os esquece. Mesmo quando você passa o dia inteiro sem nem sequer rezar uma Ave Maria, a Mãe de Deus não esqueceu de você.
Mesmo quando você, podendo fazer uma visita ao Santíssimo, não faz, o amor de Jesus não diminuiu por você. Pelo contrário, Jesus ama mais aqueles que menos merecem, porque são esses os que mais precisam. Ele mesmo dirá no Evangelho: não é o sadio que precisa de médico, é o enfermo. E se nós hoje assumimos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, se hoje nós assumimos a nossa incapacidade diante de Deus, o olhar de Deus se volta para nós ainda com maior carinho, porque é próprio de Deus inclinar-se para vir em socorro de gente fraca, como eu e como vocês. E tudo isso para que nós experimentemos a força de Deus, para que nós experimentemos a vitória de Cristo que a primeira leitura proclamou, para que nós experimentemos a derrota do demônio na nossa própria vida e na vida daqueles que Deus coloca ao nosso redor. São Miguel Arcanjo, juntamente com São Gabriel e São Rafael, nos convidam a trabalhar nesse mundo, a militar debaixo da bandeira da cruz de Cristo e trabalhar muito, não sozinhos, mas trabalhar unidos ao céu inteiro, para que esse reinado de Cristo, que é pleno no céu, que ele se torne pleno também lá dentro da nossa casa, dentro das nossas paróquias, das comunidades, nos locais de trabalho, nos meios de comunicação. Esparramar esse reinado de Cristo é a missão dos santos anjos e é missão nossa também. Mas não pensemos que, embora tenhamos tantos auxílios, que essa batalha é fácil. O demônio morre de ódio de você. O demônio não te suporta, porque você tem aquilo que ele perdeu. Olha o que disse a primeira leitura: o dragão foi derrotado e não se encontrou mais o seu lugar no céu. O demônio é orgulhoso, é soberbo, e ele não suporta ser trocado por uma simples criatura. E você e eu estamos chamados a ocupar o lugar que esses anjos caídos perderam. E vocês acham que eles vão sossegar? Não. Farão de tudo para nos impedir. Mas existe uma outra criatura que eles temem mais do que tudo: a Imaculada, a Virgem Maria, predestinada desde toda a criação a ser aquela que esmagaria a cabeça de Satanás. Quantos são os relatos de exorcismo onde o demônio, forçado a dizer a verdade em nome de Cristo, ele diz que ele não suporta ouvir o nome de Jesus, mas ele aceita ser derrotado por Cristo, porque Cristo é Deus. Mas ele não suporta o nome e a presença de Maria, porque ele não aceita ser derrotado por uma simples criatura. Disse ele ao padre Gabriel Amorte, grande exorcista do Vaticano, o próprio diabo confessou, ele disse: eu volto humilhado demais para o inferno, quando num exorcismo o nome de Maria me expulsa, porque eu, que um dia fui um anjo de luz, fui derrotado por uma simples moça que me esmagou com o seu pé humilde. Veja, meu irmão e minha irmã, se a soberba, se o orgulho, se a vaidade transformaram um anjo em demônio, ao olharmos para a Virgem Maria, nós percebemos que a humildade fez com que a serva se tornasse rainha. Enquanto o orgulho derruba, a humildade eleva. Enquanto o orgulho faz crescer chifre na nossa cabeça, a humildade nos coloca uma auréola. Cuidado! Nós podemos rezar muito, nós podemos celebrar muito, nós podemos saber muito de Bíblia. Nada disso servirá no combate contra o espírito do mal, se nós não formos humildes. Se nós não formos humildes, se essa humildade da Virgem Maria, se essa humildade que o próprio Cristo viveu, ao ponto de nos ordenar: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, sem esta humildade, nós não estaremos travando a batalha, nem do jeito certo, nem do lado certo.
É a humildade que embrulha as demais virtudes para que, imitando a humildade de Cristo, imitando a humildade da Virgem Maria, a gente desconcerte a soberba de Satanás. Um autor, ao comentar sobre o dogma da Imaculada Conceição de Maria, diz que Maria, desde a sua concepção, foi tão humilde, e o diabo só enxerga a grandeza. Tão pequena, tão humilde foi a Virgem ao ser concebida, que ela passou despercebida do pecado original. O diabo não teve tempo de manchá-la, porque a humildade de Deus preservou a Virgem Maria. Que essa humildade de Deus que preserva a Virgem Maria, que essa humildade de Deus que desconcerta os planos do inferno, que esta humildade de Deus tome conta de nós, para que, mansos e humildes como Cristo, e debaixo do manto da humilde Rainha do céu e da terra, a Virgem Maria, nós possamos sentir na nossa vida a força e a ação dos santos arcanjos e assim trabalharmos nesse mundo, sem jamais nos esquecer que não existe parede, não existe figueira, não existe profundidade, não existe altura que impeça o olhar de Cristo de nos encontrar. A grande pergunta é: o nosso olhar também deseja encontrar o olhar de Cristo? Peçamos essa graça hoje àquela que é a Rainha dos Santos Anjos e aos Santos Arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.